Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Amém, meus irmãos? Eu vou aguardar os irmãos acharem o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Gostaria que você se assentasse aí na sua casa, que em reverência à palavra de Deus, que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para falar ao seu coração nesta noite. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, preste atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Amém, meus irmãos? Porque aqui não é apenas um cumprimento de agenda. Aqui é o momento que Deus nos preparou para falar com o seu povo. Então abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e disseram ao rei, disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em toda Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Eu quero repetir este versículo 4. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Vou confessar aos irmãos que há alguns dias eu venho meditando nesta palavra. E o tema desta mensagem nesta noite é Aprendendo a Lutar. Aprendendo a lutar. E eu gostaria de começar esta mensagem identificando, destacando 4 motivos que nos levam a perder as nossas lutas, a sermos derrotados diante das nossas batalhas. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós enfrentaremos lutas, passaremos por batalhas, teremos confrontos, teremos dificuldades. Mas existem 4 motivos diante das lutas que nos levam a perder. E é isso que eu quero falar nesta noite. O tema então é Aprendendo a Lutar. E agora eu vou falar quais são os 4 motivos que nos levam a perder. O primeiro motivo que nos leva a perder as nossas batalhas é não saber lutar. Por incrível que pareça, o mais absurdo que venha a ser, existem muitas pessoas que estão diante de lutas, diante de batalhas, diante de confrontos, que elas não sabem como lutar. E quando nós olhamos para esses versículos que acabamos de ler, nós estamos observando que este rei, alguns vieram, a Bíblia diz que algumas pessoas vieram até ele e disseram assim: vem uma grande multidão contra você. Provavelmente, com toda certeza, ele não sabia lutar. Ele não tinha condições alguma de enfrentar esta multidão. Então a primeira coisa, para aqueles que querem vencer, para aqueles que querem pelejar, eles precisam aprender a lutar as lutas. E foi isso que este rei fez. Diante de uma notícia que estava vindo contra ele, contra o seu povo, uma grande multidão, a primeira atitude deste homem foi: eu preciso aprender a lutar. Eu preciso me habilitar para esta batalha. Eu preciso estar pronto para este confronto.
E é isso que nós precisamos aprender, meus irmãos. Eu disse que enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto nós vivermos, as lutas elas passam, elas se renovam, mas sempre enfrentaremos batalha. E a grande maioria das pessoas que eu conheço, as pessoas têm perdido as suas lutas, têm perdido as suas batalhas por não saberem lutar. Então, diante de uma luta que eu e você possamos enfrentar, diante de uma batalha que nós podemos lutar, a primeira coisa que nós precisamos aprender é lutar. E a Bíblia diz que este rei, quando recebe esta notícia, ele se põe a buscar a Deus. Ou seja, mesmo ele não sabendo, ele tinha disposição de aprender. Então, nesta noite, meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu quero te dizer da parte de Deus: se habilite, se prepare para enfrentar as suas lutas. Então, o primeiro motivo que leva uma pessoa a perder, qual é? Não saber lutar. Qual é o segundo motivo que leva as pessoas a perderem as suas lutas? O que leva muitas pessoas também a perderem as suas lutas é uma coisa chamada medo. Mas alguns podem perguntar para mim assim: meu irmão, o medo não é algo humano? O medo não faz parte da vida do homem? Eu diria para você que sim. O medo é uma característica, mesmo que negativa, é uma característica humana. Só que onde o medo não pode entrar na minha vida? O medo não pode tomar decisões por mim. Por exemplo, tem muitas pessoas que diante da batalha, elas têm medo, elas desistem de lutar. Muitas pessoas que têm medo diante das lutas, elas desanimam. Muitos querem tirar a sua própria vida. Muitos não querem mais lutar. Muitos querem negociar com o problema. Ou seja, o medo é humano. Não existem homens que não tenham medo. Não existirá homens que não terá medo. O medo fará parte da nossa vida. Mas o medo não pode decidir por mim. O medo não pode decidir que eu pare. O medo não pode decidir que eu tome decisões desfavoráveis à minha vida. Então o medo faz parte da nossa vida. E este rei, a Bíblia diz que ele teve medo. Mas qual foi a atitude deste rei diante do medo? A Bíblia diz que quando ele teve medo por causa da informação que veio sobre ele, a atitude dele foi: eu vou buscar a Deus. Então qual é o remédio para neutralizar o medo? Qual é o remédio para lidar com o medo? Buscar o Senhor. Qual é o remédio para você ir adiante mesmo com medo? Na presença de Deus. Se descer na presença de Deus. Então você que está diante de uma batalha, você que vai enfrentar uma luta, o medo provavelmente fará parte da sua vida, mas o medo não pode te paralisar, o medo não pode te neutralizar. Que você nesta noite, diante do medo, se ponha a buscar o Senhor. Essa é a segunda atitude que faz as pessoas perderem as suas lutas. Qual é a terceira atitude que levam as pessoas a perderem as suas batalhas? É uma outra coisa que é muito comum: lutar sozinho. Por incrível que pareça, mais absurdo que seja, existem muitas pessoas que estão lutando as suas lutas sozinho. Olha o que diz a Bíblia nestes versículos que acabamos de ler. A Bíblia fala que vieram alguns e falaram para o rei: rei, vem um exército contra você. Vem uma multidão contra você, para pelejar contra você. Mas qual foi a atitude do rei? O rei, ele convocou o povo. O rei foi até o povo, explanou a verdade, falou o que estava para acontecer, e depois ele e o povo se põem a buscar a Deus. Quando nós lutamos sozinhos, quando nós temos medo de expor para a nossa família qual é o momento atual da nossa vida, é muito ruim para você, mas você não deve lutar sozinho. Por exemplo, existem muitos casais que são crentes, mas existem muitas mulheres que estão pelejando, que estão lutando sozinha. Existem muitos maridos que a esposa é crente, estão lutando sozinho.
Existem muitas mães e a sua filha e o marido não é crente, só tem a mãe lutando pela conversão do marido. Então, meu irmão, a partir de hoje, não lute sozinho. Chame pessoas para pelejar contigo. O rei, além de chamar a Deus, ele convocou o povo. Tem muitas pessoas lutando sozinho. Tem muitas pessoas buscando resposta de Deus, pelejando sozinho. Não é bom que lutamos só. Não é bom que pelejamos só. Por exemplo, existem muitos pastores que estão lutando sozinho na congregação. É necessário que os obreiros ajudem o pastor. Existem muitos obreiros, existem muitos líderes de grupo que estão lutando sozinho. É preciso que o líder do grupo, que os obreiros convoque os seus liderados para lutar com eles. Perceba que o rei chamou o povo e chamou a Deus. Olha a importância do povo diante da batalha. Meu irmão, pode até ser que você é o único crente da sua casa. Chame a dirigente do círculo de oração para batalhar com você. Chame a mulher do pastor para batalhar com você. Chame a mulher do obreiro para batalhar com você. Chame um irmão querido para batalhar com você de joelho. Porque onde há dois, há mais força. Vamos pelejar juntos, não vamos lutar sozinho. Porque Deus não está à procura de homens super-homens. Deus não está procurando mulheres de ferro. Deus está procurando homens e mulheres que diante da dor não se cale. Mas não se cale diante da aflição e não lute sozinho. Convida os santos para ajudar você em oração. Chame o povo de Deus para te ajudar nesta luta, nesta aflição. Convoque o exército de Deus para ajudar você em oração. Não lute sozinho, meu irmão. Não busque sozinho a solução deste problema. Comunique a sua necessidade aos santos. Falem com os irmãos da igreja. Fale com seus amigos da igreja para ajudar você em oração. Esse é o terceiro motivo que levam as pessoas a perderem as suas lutas. Qual é o outro motivo que levam as pessoas a perderem as suas batalhas? É uma coisa que é muito sério o que eu vou dizer. O Brasil hoje tem mais ou menos aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Mas este quarto motivo, poucos conhecem o que eu vou dizer. O quarto motivo que levam as pessoas a perderem as suas batalhas é desconhecer o mundo espiritual. Tem muitos crentes que desconhecem o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual é verdadeiro. Nós como crentes, nós como igreja precisamos saber como age o mundo espiritual, como o diabo atua, como o maligno usa as pessoas, como o diabo nos contra-ataca, como o diabo ataca a nossa vida. E quando eu olho para este capítulo 20 de 2 Crônicas, eu vejo um rei que, além de aprender a lutar, além de vencer o medo, além de chamar o povo e Deus para lutar com ele mostra que está preocupado em conhecer o mundo espiritual. A prova disso ele convoca o povo a pregoar um jejum. O jejum é uma arma espiritual. O jejum é uma arma que está disponível à igreja. Mas muitas pessoas hoje não jejuam. Muitas pessoas hoje não têm força para jejuar. Outros desconhecem o poder do jejum. Outros não sabem como jejuar. Mas quando nós nos preocupamos diante da batalha, nós precisamos nos preocupar com o mundo espiritual. As nossas lutas não são apenas travadas no mundo físico, naquilo que nós estamos vendo. As nossas lutas têm origem, têm nascência no mundo espiritual. Por isso que é importante que nós passamos a conhecer ao mundo espiritual, para conhecer como nosso adversário é astuto, para conhecer como nosso adversário usa, para que nós possamos usar as armas espirituais que Jesus nos deu. Depois dele convocar o povo a pregoar um jejum, agora eles vão usar de outra arma que é poderosa. Meu irmão, pensa comigo, jejum e oração. Olha que arma que está disponível à igreja de Cristo. A outra arma utilizada por eles é a oração, meu irmão.
Mas é redundância eu dizer nesta noite. A oração, ela está esquecida nos nossos dias. A oração, ela não é usada como deveria ser. A oração, ela não tem sido utilizada da forma correta. Porque olha que coisa interessante, meu irmão. Eu disse que o rei toma 4 atitudes. Aprende a lutar, vence o medo, convoca o povo para não lutar sozinho, ele toma conhecimento do mundo espiritual, proclama um jejum e agora eles vão orar. Olha que coisa interessante, meu irmão, no versículo 6 de 2 Crônicas. Olha a oração do rei. O rei diz assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu não dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não há força e poder? E não há quem possa te resistir? Versículo 7. O nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Olha que coisa interessante. Eu quero falar agora sobre a outra arma utilizada, oração. Eu disse que a oração, ela é esquecida nos nossos dias, mas eu quero falar de algumas particularidades da oração. Eu quero falar de algumas características da oração. Porque, meu irmão, se nós entrarmos por este caminho chamado oração e nós entendermos o que é oração, nós vamos vencer em nome de Jesus. A primeira particularidade da oração que eu quero falar nesta noite é o seguinte: não existe uma cartilha, não existe um catálogo, não existe um livro, um livro que eu vou em uma livraria evangélica e compre um manual de oração. Não existe. Eu só aprendo a orar orando. Embora a própria palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 26, que nós não sabemos orar. Então, olha que coisa interessante. Não existe um meio, um método que eu possa aprender decorando e eu aprenda a orar. A oração não é uma cartilha pronta. Você só vai aprender a orar orando. E mesmo assim você não vai saber orar. Nós só vamos desenvolver uma vida de oração. Nós só vamos ter sede por orar se nós orarmos. É como andar de bicicleta. Lembra andar de bicicleta? Você caiu, você tinha medo, você andou com rodinha. Mas quando soltou a rodinha, você começou a andar, você foi aprendendo a andar de bicicleta. É a mesma coisa a oração. Quando você começar a orar, você ora 10 minutos. Daqui a pouco você aumenta 5 minutos. Daqui a pouco você aumenta 20 minutos. Daqui a pouco meia hora. Daqui a pouco você está orando 1, 2 horas. E você vai ver o quanto é gostoso orar. O quanto é prazeroso orar. Tem dias que é difícil. Tem dia que nós sentimos opressão na oração. Tem dia que nós não temos força para orar. Porque muitas vezes também a oração nós vamos lutar contra a nossa própria carne. Então, meus irmãos, orar não é algo pronto. Orar se aprende orando e nunca saberemos orar. Esta é a grande verdade. É a primeira particularidade da oração. Qual é a segunda particularidade da oração? Saber a quem estamos orando. Como que é? Eu preciso saber a quem estou orando. E este versículo 6 que nós lemos aqui, o rei ele mostra a quem ele estava orando. Ele diz assim: ó Deus de nossos pais. Ele estava dizendo do Deus dos pais, o pai Abraão. Ele estava se referindo, ele estava reportando a Abraão. Ele estava se reportando ao Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Ele estava, quando ele diz o Deus de nossos pais, ele estava se referindo ao Deus que guiou o povo pelo deserto. Ele estava dizendo ao Deus que fez o seu projeto no deserto. Ele estava se referindo ao Deus que livrou o povo de Israel com mão forte. Ele estava dizendo do Deus dos patriarcas. Ele estava dizendo que ele conhecia o Deus que ele estava orando. E nós precisamos saber nesta noite qual é o Deus que estamos clamando. Qual é o Deus que nós estamos buscando nesta noite. O Deus que eu e você buscamos é o Deus que nos salvou. O Deus que eu e você buscamos é o Deus da Bíblia. É o Deus santo, é o Deus reto. Então nós precisamos saber orar a quem estamos orando. E hoje, quando nós oramos, nós entramos em oração em nome de Jesus, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós.
Então, meu irmão, para que você aprenda a vencer na oração, você precisa desenvolver uma vida de oração. E depois você precisa saber a quem você está clamando, a quem você está suplicando, a quem você está pedindo ajuda. Parece meio óbvio isso, mas tem muitas pessoas que não sabem a quem está orando. Mas como é isso? Porque quando eu dobrar o meu joelho e entender que o Deus que eu estou clamando é maior que os meus problemas, é maior que as minhas dificuldades, que não há nada impossível para Ele, aí eu estou sabendo a quem eu estou clamando. Oração, Deus não responde. Murmuração, Deus responde fé, Deus responde súplica, Deus responde clamor, Deus responde oração do justo. Então é necessário que sabemos a quem oramos, porque nós oramos em nome de Jesus e o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia! Outra coisa, outra particularidade da oração: oração é diálogo, oração não é monólogo. Oração não é você falar sozinho. Oração é o pecador falar com Deus. Mas olha que coisa interessante. Este versículo 6 que acabamos de ler, quando ele diz ao Deus dos vossos pais, ele está mostrando ao Deus que ele estava clamando. Mas ele está colocando diante desse diálogo cada um no seu devido lugar. Então, quando você orar, você não está orando a um Deus que está no mesmo nível que você. Este diálogo não é um diálogo de pessoas do mesmo nível. Então esse negócio que eu vou pôr Deus na parede, esse negócio que eu vou exigir que Deus faz, não, meu irmão. Este diálogo é entre um ser pecador, entre um ser miserável, entre um ser pequeno diante de um Deus grande. Quando ele fala ao Deus dos nossos pais, o Deus que ninguém pode resistir, ele está colocando Deus no seu devido lugar, que é um lugar que é inatingível ao homem, e ele estava se colocando num lugar que ele nada poderia fazer. Então, quando você orar, é um diálogo, mas entenda uma coisa: oração não é a oração que eu estou no mesmo nível que Deus. Não! Você e eu somos pecadores. Você e eu somos necessitados. Eu e você não somos nada. E entramos na presença desse Deus que é grande, que é poderoso, em nome de Jesus. Então, reconheça, pecador, o seu lugar na oração. Porque você quer ver a sua oração respondida? Você quer resposta da sua oração? Olha o Deus que você está orando e reconheça o seu lugar na oração. Aleluia! Outra coisa, outra particularidade da oração: oração é sinal de dependência. Mas como é isso? É muito simples. Oração é um sinal de dependência. Por quê? Quem são as pessoas que oram? Quem ora? Quem é que ora? Aquele que é dependente. Quem é que ora? Aquele que é fraco. Quem é que ora? Aquele que é necessitado. Quem é que ora? Aquele que é pequeno. Porque o grande, ele acha que não precisa orar. Aquele que tem abastança, aquele que tem de tudo, aquele que se acha autossuficiente, não ora. Aquele que se sente forte, superpoderoso, não ora. Aquele que se sente independente, não ora. Então, quem é necessitado, quem se sente independente, ele ora. E quando nós ouvemos a oração deste rei, nós vemos uma característica: nós somos dependentes teu. A nossa força está em ti. Os nossos olhos estão no Senhor. Então uma coisa, meu irmão: oração é para quem precisa. Oração é para dependente. Oração é para fraco. Oração é para aquele que quer ajuda, socorro do Altíssimo. Oração é para aquele que se sente nada, reconhece a sua pequenez, reconhece a sua miséria. Oração é sinal de dependência. Então quando nós oramos, é porque somos fracos. Por isso que eu digo que oração é diálogo, oração não é monólogo. Por isso que é necessário cada um colocar no seu lugar. O Deus vive poderoso lá e o pecador aqui, dependente, necessitado, humilhado, machucado, que reconhece que sem Deus nada somos. Oração é isso, meu irmão. Oração é dependência. Oração é romper a lógica. Oração é entrar no mundo irreconhecível do mundo humano. Oração é algo espiritual. Oração é algo íntimo. Oração é rasgar o coração. Oração é pôr para fora o que te machuca. Oração é ir no íntimo, é ir no profundo. Oração é dependência, meu irmão. A particularidade da oração é ser dependente.
dependente de Deus. Outra coisa, outra particularidade da oração, fé. Na oração tem que ter fé. Porque quando esses homens reconhecem que vem uma multidão, ela pregou um jejum, convoca o povo, vamos pedir socorro ao Senhor, vamos orar. Quando ele diz o Deus de nossos pais, que ninguém pode resistir, que a força e poder nas suas mãos, ele estava entregando na mão de Deus e confiando. Eu estou colocando na mão daquele que pode resolver minha situação. Eu estou indo diante daquele que tem poder para destruir o meu inimigo. Eu estou indo diante daquele que pode mudar o meu cativeiro. Eu estou indo diante do médico que pode me curar. Eu estou indo diante daquele que pode abrir porta onde não há porta. Eu estou indo diante daquele que nada é impossível a ele. Essa era a confiança dele, essa era a fé, e essa tem que ser a sua fé nesta noite. A fé que você vai diante daquele que pode tudo na sua vida. Você vai diante daquele que pode mudar a sua circunstância. Você vai diante daquele que pode mudar o seu cenário. Você vai diante daquele que pode te curar. Você vai diante daquele que pode reverter o cenário. Não é palavra positiva, é palavra de fé, meu irmão. É palavra de mudança, de transformação, porque nós precisamos colocar para fora e mostrar através da nossa vida o tamanho do Deus que nós servimos. O nosso Deus não tem câncer, o nosso Deus não tem porta fechada, o nosso Deus não tem gigante, não tem nada. O nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus criou os céus e a terra, o nosso Deus tem todo o controle, toda a autoridade nos céus e na terra. Não tem um demônio, não tem uma circunstância que não se curve diante do Deus que nós servimos. Isto é fé, isto é confiança no Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra particularidade da oração. Na oração tem que existir perseverança. Perseverança. Como que é isso? Eu tenho fé. Significa o seguinte: eu fui na presença de Deus hoje, orei e não aconteceu, eu volto amanhã. E se amanhã não acontecer, eu volto depois da manhã. Se eu orar daqui uma semana não acontecer, eu volto na outra semana. Meu irmão, oração é fé e perseverança. A Bíblia diz: batei, batei, e vos dá. A Bíblia fala da oração, orar sem cessar. Então oração tem que ser perseverança. Não aconteceu o que eu quero, continua batendo. Mas eu estou orando 1 ano, ore 2. Eu estou orando 1 mês, não aconteceu, ore 2 meses. Eu já estou orando há 30 anos, ore 60. Porque Deus vai responder a sua oração. Oração tem que ter perseverança. Tem que existir perseverança. Essa é a outra característica, a outra particularidade da oração. Qual é a outra particularidade da oração? Meus irmãos, quando você for orar, quando eu for orar, nós podemos orar a palavra. Nós podemos recitar a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia no versículo 9, versículo 8 de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele diz assim, versículo 8 de 2 Crônicas, capítulo 20. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, pestes ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe o que ele estava dizendo? Há uma promessa. Edificaram um templo, um santuário, que está dizendo o seguinte: quando tudo isso sobrevier contra nós, está escrito, está afirmado, tem uma promessa, nós nos colocaríamos na tua presença. E eu te faço uma pergunta: por que eles são melhores do que nós? A promessa é a palavra. Então, quando eu e você orar, nós podemos dizer assim: Senhor, está escrito no Salmo de número 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
tu estarás comigo. Nós podemos recitar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos recitar também o que está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. A tua palavra diz, Senhor, lá que clame a mim e anunciar-te-eis coisa grande e oculta que não sabe. Então, a partir de hoje, quando você orar, use das promessas que estão gravadas, que estão garantidas. Nós podemos dizer o que está escrito nas Escrituras. Nós podemos dizer o que está escrito na Bíblia através da nossa oração, porque aquele povo, ele relembrou, eles foram de acordo, porque estava determinado, se viesse fome, se viesse perseguição, se viesse angústia, nós entraríamos na tua presença, e nós estamos andando na presença dele, nós estamos andando nos seus caminhos, nós estamos fazendo a tua vontade, e nós estamos orando a sua palavra, porque nós estamos firmados nesta revelação. A palavra é a maior revelação de Deus, a palavra nos traz segurança. Nós podemos citar Salmos, nós podemos citar Isaías, nós podemos citar Gênesis, aquilo que está gravado, a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, quando você dobrar o seu joelho, numa situação que você estiver passando, olhe o que está escrito na palavra de Deus, porque isso é promessa. Aquele povo se agarrou na promessa, aquele povo sabia quem era o Deus que eles serviam. Outra coisa, esse é o melhor momento da oração. A oração é respondida. Porque eu disse, oração não é monólogo. Oração não são palavras vazias no vento. Oração não é eu falar sozinho. Oração é diálogo entre o pecador e Deus. E a Bíblia diz aqui, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaim, filho de Jeziel, filho de Matanaim, levita, filhos de Asaf. Versículo 15, diz assim: disse ele, dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustais, porque desta grande multidões, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe oração sem resposta. Existe oração mal feita. Existe oração desconecta. Mas a oração feita dentro dos padrões, dentro da sua sinceridade, Deus responde. Então eu disse e reafirmo e afirmo de novo: oração é diálogo, oração tem resposta. Deus responde oração, Deus responde o gemido, Deus responde o clamor. Eu não sei o que você está orando, eu não sei o que você está pedindo, mas fique atento à oração, fique atento à resposta de Deus, porque Deus não rejeita a oração. Quando há uma oração sincera, quando há um quebrantamento, quando a pessoa entende o seu lugar na oração, o Espírito do Senhor vai responder a sua oração, o Espírito do Senhor vai interceder em seu favor, o Espírito do Senhor vai vir com a resposta, e vai acontecer o que aconteceu com esse povo. Assim diz o Senhor: hoje eu estou dando livramento, vai acontecer assim, hoje eu estou entrando na sua casa, hoje eu estou entrando com salvação na sua casa, hoje eu estou abrindo a porta que está fechada, hoje eu estou respondendo aquilo que você está clamando. Sabe por quê? O nosso Deus é fiel e verdadeiro, o nosso Deus ouve a nossa voz. Aleluia! Deus ouve a nossa voz, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve o nosso socorro. Meu irmão, não pare de pedir socorro, meu irmão, não pare de clamar, não pare de buscar. Peça a Deus nesta noite o que está te machucando, o que está doendo. Peça que Deus vai responder a sua e a minha oração. Aleluia! Aleluia! Eu já estou encerrando. Faltam duas coisas ainda que tem que ter na oração. A oração é respondida. Mas existe algo na nossa vida como crente e na nossa oração que não pode faltar. A adoração. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz assim: depois que Josafá toma conhecimento que Deus, a peleja agora não era mais dele, Deus já tinha entrado com providência. A Bíblia diz no versículo 18, diz assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, sinal de humilhação. E toda Judá e todos os moradores de Jerusalém lançaram-se, se renderam, se entregaram
ao Senhor e adoraram. Deus não respondeu a minha oração ainda. Tem que ter adoração. Adoração é um estilo de vida. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia! Quem Ele é? Santo. Aleluia! Quem Ele é? Salvador. Aleluia! Quem Ele é? Dono de todas as coisas. Quem Ele é? Rei dos reis. Quem Ele é? Aquele que nos remiu, aquele que nos salvou. Quem Ele é? Poderoso. Quem Ele é? Eterno. Todo mundo está sobre a tua mão. Então nós adoramos Ele por aquilo que Ele é. Aleluia! Não respondeu ainda? Adore. Eu estou na prova. Há poder na adoração diante da guerra. Adore a Deus nesta noite. Está doendo, adore. Eu conquistei, adore. Eu não sei o que fazer, adore. Eu já respondeu a minha oração, adore. Eu não respondeu ainda, adore. A ordem nesta noite é adore ao Senhor. Há poder na adoração. Adore por aquilo que Ele é. Adore pela sua pessoa. Adore Ele porque Ele é fiel. Adore Ele que Ele é verdadeiro. Adore Ele que Ele é santo. Aleluia. O que tem que ter na adoração? Adoração. Outra coisa que tem que ter na nossa vida, na nossa oração, no nosso viver, louvor. Aleluia. O que é louvor? Adoração e louvor são coisas diferentes, mas que se comunicam. Eu adoro por aquilo que Ele é e louvo Ele pelos seus feitos. Louvor é elogio. Quando eu digo que estou louvando a Deus, eu estou elogiando a Deus. E a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, diz assim: tendo ele tomado conselho, ele quem? O rei, com o povo, ordenou os cantores para cantarem ao Senhor, louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Eles estavam louvando, elogiando o Senhor pela sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo: olha como eles louvavam, louva o Senhor nesta noite, olha o louvor deles, rendei graça ao Senhor, aleluia, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22, quando começaram a cantar louvores, oh glória, quando começaram a cantar louvores, o Senhor, quem? O Senhor, quem? O Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, no monte Senir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratado. Sabe o que significa isso? Enquanto o povo louvava o Senhor, enquanto o povo adorava o Senhor, Deus estava pelejando por eles. Quando o povo louvava a santidade, quando o povo cantava assim: dai graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Enquanto o povo louvava, enquanto o povo adorava, enquanto o povo se rendia, Deus estava desbaratando os vossos inimigos. Será que não é isso que está faltando para você, meu irmão? Será que não está faltando adoração? Você está orando, você está batendo, está pedindo, mas Deus quer louvor da sua boca. Deus quer adoração dos seus lábios. Adore o Senhor nesta noite. Adore, cante ao Senhor. Cante diante das lutas, cante diante das aflições. Canta nesta noite, louva, diz que Ele é bom, diz que Ele é santo, diz que Ele te salvou, diz que Ele é eterno, diz que Ele é maravilhoso, diz que não há outro Deus, diz que você não abre mão da sua presença, diz que você vai até o fim com Ele. Louva a cruz, louva os seus feitos, diz que Ele é bom, diz que Ele é fiel, diz que Ele é eterno nesta noite. Louve o Senhor, meu irmão, louve o Senhor com todo o fôlego de vida que você tem. Nós precisamos aprender a louvar, nós precisamos aprender a adorar. Louve ao Senhor nesta noite. Então aquele rei, diante da luta, diante da aflição, ele teve medo, ele convocou o povo, ele aprendeu a lutar, ele venceu o medo, ele não lutou sozinho, ele conheceu o mundo espiritual, ele proclamou um jejum, ele proclamou um santo jejum.
Ele chamou o povo para orar, mas quando ele ora, ele está reconhecendo quem era Deus. Sabe por que muitas respostas não vêm nas nossas vidas? Porque nós estamos achando que nós estamos orando a um Deus qualquer. Nós precisamos nos colocar no lugar diante da oração. Nós precisamos mostrar sinal de dependência, mostrar sinal que somos fracos, mostrar que somos pó, mostrar que não somos nada. Tudo vem da mão santa, tudo vem da mão do Eterno, tudo vem dele, tudo é para ele, nós somos dele, é ele que nos dá o fôlego de vida, é isso que nós precisamos ter fé, meu irmão. Se te falta fé nesta noite, peça a Deus que ele dá, fala para ele na oração, porque a Bíblia diz, entre no seu quarto, vai no quarto de oração, vai no quarto de guerra, vai aonde? Vai no quartel general, onde você luta as suas lutas no quarto de oração, no lugar de intimidade, no lugar íntimo com Deus. Fala: Deus, eu estou fraco, eu não tenho fé. Fala para ele. Você não sabe orar mesmo, o Espírito Santo vai interpretar as palavras e ele vai acrescentar fé em você. Tenha perseverança, meu irmão. Persevere pelo seu filho, persevere pelo seu marido, persevere pela sua família, persevere pela sua casa, persevere pelo seu ministério, persevere pela sua vida espiritual, persevere pela sua salvação em oração. Persevera, meu irmão, persevera, porque oração é respondida. Deus vai responder as nossas orações, Deus vai responder a oração do santo, Deus vai responder a minha, a tua oração. Persevera na oração, mas, meu irmão, coloca louvor, coloca adoração nesses lábios santos, meu irmão. Adore, louve ao Senhor, meu irmão, louve. Eu não sei cantar, mas solta do teu coração, do fundo da sua alma, esta voz embargada e louve. O Senhor muitas vezes quer ouvir a nossa voz, o Senhor muitas vezes quer ouvir gratidão de nós, louvor, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que Ele é tudo, meu irmão. É um ato simples, é um ato simples. Eu não sei, você sabe adorar sim, você tem louvor aí nos seus lábios sim, você tem louvor na sua vida. Louve o Senhor nesta noite, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, para encerrar, eu não falo isso emocionado, não. Eu sei o Deus que fala comigo. Eu entendo a voz de Deus. O Espírito Santo fala ao meu coração aqui nesta noite. É noite de mudança. É noite que Deus vai responder oração. É noite que Deus está entrando em lares. É noite que Deus está salvando casas. É noite que Deus está mudando cativeiro. É noite que Deus está abrindo portas que estão fechadas. É noite que Deus vai tirar ministério que estão enterrados. É noite de renovo, é noite de transformação, é noite de milagre, é noite de prosperidade, é noite de renovo, é noite de mudança para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Eu falo pela fé, eu falo como ministro do Evangelho, como servo do Deus Altíssimo. Eu falo que é noite de mudança. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Eu falo pelo Espírito de Deus, eu falo debaixo da autoridade de Deus, eu falo debaixo da graça, guiado pelo Espírito Santo. Eu falo nesta noite que a sua vida, a partir de hoje, que o seu casamento, que a sua vida, tudo muda. A partir de hoje você recebe o renovo de Deus. A partir de hoje você recebe o novo de Deus, para que Deus mude a sua história, para que Deus mude a sua vida. Receba o novo de Deus, receba a resposta de Deus nesta noite, e a partir de hoje, seja um adorador. A partir de hoje, louve ao Senhor, adore o Senhor, adore. Está doendo, adore, está machucando, adore, mas vai aprender que Deus é fiel. Vamos ouvir mais um louvor e logo após nós estaremos lendo os pedidos de oração, orando, dando os avisos e dando a bênção apostólica. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos ouvir mais um louvor. Aleluia.